A palavra suicídio tem sua derivação como su, de si mesmo, e caides, de matar, passando a significar o assassinato ou morte de si mesmo, e foi empregada pela primeira vez pelo padre Desfontaines em 1934. A Organização Mundial da Saúde considera o suicídio como um ato intencional do indivíduo para extinguir a própria vida, tratando-se da quarta causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos, sendo que nas últimas 4 décadas os casos de suicídio cresceram 60% mundialmente. Cerca de 75% do suicídio ocorre nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Mundialmente, uma a cada 100 mortes registradas acontece por suicídio. No Brasil, tem-se a taxa de 43%, atingindo o número de 5,8 mortes por 100 habitantes, com a marca de 1.600.000 mortes em 2020, sendo uma tentativa a cada 2 segundos e mais de uma morte a 40 segundos. Quando os dados são analisados de uma forma mais minuciosa, é evidenciado que 50% dos adolescentes já tiveram pensamentos suicidas, sendo que 1,5% deles tentou suicídio várias vezes. As jovens do sexo feminino são as que mais tentam suicídio com a ingestão de medicamentos, não obtendo sucesso. Existe uma maior incidência de tentativas suicidas nos jovens solteiros, sendo neles a taxa mais alta de concretização. Visto que o suicídio se faz tão presente na população jovem, precisa-se ter entendimento, identificação, compreensão dos sinais de alerta, de uma maneira clara, para que possa ser empregada uma intervenção de maneira eficaz. Quando realiza-se uma análise a respeito do tema prevenção, nota-se uma carência de dados e informações a respeito das notificações. Isto dificulta que medidas efetivas possam ser realizadas. Abordar o tema dentro das escolas com os adolescentes, suas famílias e professores ainda se mostra uma tarefa difícil de ser executada devido às barreiras hoje existentes e ao preconceito histórico-cultural existente. Para os jovens, os sentimentos e pensamentos aparecem todos de uma maneira muito intensa, o que os aproxima da vida, da morte e dos pensamentos suicidas de uma forma exagerada devido às emoções exaltadas. Esses são expostos a diversas condições, onde experimentam emoção de amor, paixão, ódio, com a necessidade eminente de exploração e descoberta. Também experimentam um estado de sofrimento e de angústia, que apresenta grandes variações e que pode ter como implicância o sofrimento psíquico grave, tornando necessário a intervenção imediata de um profissional. Podem ser acometidas por vulnerabilidade do lar, que vão desde a violência à falta de cuidados. Encontra-se, nessa época, numa etapa da vida em que acontece também uma série de transformações físicas, sendo que muitos deles têm dificuldade de aceitar o próprio corpo e sexualidade, além da exposição às drogas e álcool, sofrimento com a separação dos pais, traumas de infância, rompimento do relacionamento amoroso, morte de entes queridos, violência física, verbal e sexual, transtornos mentais e problemas econômicos, interrelacionados ou não. Nota-se que não existe uma única causa para a concepção do suicídio. O suicídio entre jovens vem crescendo de forma grave, sendo um problema de saúde pública mundial. Nas crianças e adolescentes, o bullying e o cyberbullying, crime cometido contra uma pessoa através da internet, em redes sociais ou qualquer meio digital, é tido como uma das principais causas do suicídio. Os comportamentos de risco não têm uma única causa. No ambiente escolar, deve-se também acompanhar as práticas encorajadas pelas redes sociais, sendo que causa grande impacto nessa faixa etária. Desafios como os da baleia azul, Cali Lip Challenge, boneca Momo, desafio do preservativo, sal e gelo nas mãos,
entre outros, são encontrados de forma fácil e propagados pelos jovens através da internet. De alguma forma, a mídia ainda tenta evitar as propagações através de bloqueios e avisos na internet, colocando mensagens de ajuda assim que o jovem tenta acionar a mídia ou chacoalhando o celular mostrando que está em perigo. Deve-se atentar aos comportamentos de sinais de alerta que os adolescentes emitem em seus comportamentos, sendo algum deles notado com um olhar mais atento. Pode aparecer na forma de tristeza excessiva, isolamento social, ausência de autocuidado, mudanças alimentares e a automutilação. Como os jovens atualmente passam um grande período dos seus dias na escola, são os educadores que muitas vezes os que mais têm contato e poderão ser os principais elementos a notarem qualquer alteração comportamental, iniciando o processo de intervenção. Esse fato é um diferencial relevante no processo de prevenção e minimização de danos futuros. No convívio com os companheiros de escola, muitas vezes, segredos são partilhados e discussões acerca de morte e de depressão ocorrem. É muito importante que professores, assistentes sociais, alunos e pais fiquem alerta na identificação de sintomas, tendo em vista a prevenção e também o acompanhamento de ocorrência do bullying neste meio. Através da implantação de debates a respeito do tema nas escolas e grupos sociais, evita-se o efeito Weather, que estimula o suicídio, e estimula o efeito Papageno, onde ocorre a divulgação prevenindo o ato do suicídio. Seguindo parâmetros da Organização Mundial da Saúde, o ideal será a inclusão de jovens em clubes, igrejas, grupos de apoio, participação nos esportes, entre outras atividades, fazendo com que ocorra uma integração dele com outros cenários e que ajudarão na recuperação e na inserção em outros assuntos e projetos. Estratégias preventivas com projetos dentro e fora do ambiente escolar devem ser consideradas nos dias atuais, com a finalidade de identificar mais precocemente o público jovem predisposto a realizar tal ato. Para isso, é necessária a capacitação de professores, assistentes escolares, com orientação para a família e também a inclusão dos próprios jovens, treinando suas habilidades sociais. Nestes programas, devem ser abordados comportamentos sociais e o uso de drogas, entre outros temas. A presença de um psicólogo nesta estrutura é essencial, assim como maiores investimentos na área. A Associação Brasileira de Psiquiatria mantém a campanha Setembro Amarelo como uma das formas de divulgação dos dados, mantendo seu propósito de informação e prevenção para a população brasileira durante todo o ano.